Olá, nono ano. Estudaremos na aula de hoje potência com expoente racional. O que é potência com expoente racional? É uma base elevada a um expoente escrita em forma de fração ou em número decimal. Eu coloquei aqui 6 exemplos para representar uma base elevada à fração e base elevada a número decimal. Então, na letra A, B e C, nós temos bases elevadas a números fracionários. E na letra D, E e F, bases elevadas a números decimais. Letra A, 5 elevado a 2/3. Letra B, 7 elevado a 4/5. Letra C, 16 elevado a 1/4. Letra D, 3 elevado a meio. Letra E, 81 elevado a 0,25. E na letra F, 3 elevado a 0,75. Então, aqui eu tenho potência com expoente racional. Um número racional é aquele que pode ser escrito em forma de fração. Importante saber: toda base elevada a expoente fracionário ou decimal pode ser representada em forma de radical. Observe a representação matemática. Então, antes do sinal de igual, eu tenho uma base elevada a uma fração. Toda base elevada a um número fracionário ou decimal pode ser escrita na forma de raiz. Como que eu faço isso? Observe que o expoente fracionário, ele é representado pelo numerador e pelo denominador. O numerador é representado pela letra M e o denominador, letra N. Para representar em forma de radical, basta escrever o denominador da fração como o índice do radical. Então, o denominador N passa a ser o índice do radical. E o numerador M passa a ser o expoente do radicando, tá? Então, você pode representar uma base elevada a um expoente fracionário ou decimal na forma de radical. Exemplos. Escreva na forma de radical as seguintes potências com expoentes fracionários. Observe que na letra A eu tenho 2 elevado a 3/5. O 5 passa a ser o valor do índice e o 3 passa a ser o expoente do radicando 2. Então, em radiciação, eu tenho raiz quinta de 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa na potência de 2 elevado a 3/5, tá? Na letra B, eu tenho 3 elevado a 6/7. O número 7, que é o denominador, ele vai ser o índice do radical. E o número 6, que é o numerador, será o expoente do radicando 3. Então, na radiciação, 3 elevado a 6/7 representa a raiz sétima de 3/6. Letra C. 7 elevado a 2/3 na potência. Como que fica na radiciação? O denominador 3 passa a ser o valor do índice. Então, eu tenho raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, tá? Então, toda base elevada a um número fracionário ou decimal pode ser representada em forma de radical. Nós temos aqui mais 4 exemplos. Letra D.
16 elevado a 1/4 na potência. Como que fica na radiciação? O expoente, que é o denominador 4, ele vai passar a ser o valor do índice. Raiz quarta de 16 elevado a 1. O número 16, ele pode ser fatorado na base 2. 16 é 2/4. Raiz quarta de 2/4. Posso simplificar índice com expoente, por isso que está dando 2. Letra E. 3 elevado a meio, em número decimal, em fração. 3 elevado a 1 sobre 2. Agora eu quero representar em radical. O denominador 2 vai ser o índice do radical. Raiz quadrada de 3. Então, eu não preciso colocar o 2 lá para indicar que é raiz quadrada, tá? Então, 3 elevado a meio, na radiciação, representa raiz quadrada de 3. Na letra F, eu tenho 81 elevado a meio. 81 elevado a meio é a mesma coisa que reescrever raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Letra G. 16 elevado a 0,25. 0,25 em fração representa 1/4. Então, eu posso colocar 25 sobre 100, né? Porque após a vírgula eu tenho duas casas decimais, 0,25. É a mesma coisa que escrever 25 sobre 100. Eu posso simplificar o 25 e o 100 por 25, que é igual a 16 elevado a 1/4. Isso é na potência. Como que eu escrevo em forma de radical? O denominador 4 passa a ser o índice da raiz. Então, 16 elevado a 1/4 é a mesma coisa que raiz quarta de 16, tá? Mais outro exemplo. Escreva na forma de potência com expoente fracionário os seguintes radicais. Ó, agora eu já estou na letra A em diante, colocando o radical, tá? E eu quero que você escreva esse radical em forma de potência. E essa potência tem que ter um expoente fracionário. Raiz quinta de 2 ao cubo. Observe que o índice é 5 e o expoente é 3. O expoente 3 será o numerador da fração. O índice 5 será o denominador da fração. Então, raiz quinta de 2 ao cubo representa 2 elevado a 3/5. Letra B. Raiz quadrada de 6, na potência, representa 6 elevado a meio. Então, a raiz é quadrada. O denominador da fração vale 2. O expoente do 6 é o 1, tá? Por isso que fica 6 elevado a meio. Letra C. Raiz quarta de 7 à sétima potência. A base é o radicando 7. O expoente 7 será o numerador da fração. O índice 4 será o denominador da fração. Por isso que fica 7 elevado a 7/4. Letra D. Raiz oitava de 5. O índice vale 8, então ele vai ser o denominador do expoente. O 5 está elevado a 1. O 1 vai ser o numerador do expoente. Então, na potência, raiz oitava de 5 representa 5 elevado a 1/8, tá?
Então, o numerador da fração representa o expoente do radicando. O denominador será o valor do índice, tá? Escreva na forma de uma única potência. Escreva na forma de uma única potência. Estudamos essa regra na potenciação. Potência de potência. Observe que da letra A até a letra D, eu tenho expoente dentro do parênteses, na C e na D, e expoente fora do parênteses. O que eu preciso fazer? Multiplicar os expoentes, numerador com numerador e denominador com denominador. Olha a letra A. 81 elevado a 1/4. O valor 81, ele pode ser fatorado na base 3. 81 é 3/4. Então, o 3/4 vai multiplicar o 1/4. 4 vezes 1, 4. E vou repetir o denominador 4. Então, ficou 3 elevado a 4 sobre 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, é 3 elevado a 1, é 3. Letra B. 16 elevado a 1/4. O número 16 pode ser fatorado na base 2. 16 é 2/4. Fora do parênteses, eu tenho expoente 1/4. Multiplico o expoente que está dentro do parênteses pelo que está fora do parênteses. 4 vezes 1, 4 sobre 4. 2 elevado a 1 é a resposta, que é igual a 2. Letra C. 2 elevado a meio, elevado a 1/5. Multipliquei. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho base 2 elevado a 1/10. Letra C. Expoente 2/7. Fora do parênteses, 3/2. Multipliquei. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 2, 14. Então, eu tenho 5 elevado a 6 sobre 14 avos. Eu posso simplificar o 6 e o 14 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 14 dividido por 2 dá 7. Então, a resposta final é 5 elevado a 3/7. Então, aqui nós trabalhamos potência de potência. Basta multiplicar os expoentes. Numerador por numerador, denominador por denominador. Multiplicação de potência com bases iguais. Basta repetir a base e somar os expoentes. Só que agora nós estamos trabalhando com expoentes fracionários. Então, os denominadores das frações são diferentes. Então, é necessário tirar o MMC entre os denominadores. Letra E. Base 2. 2 elevado a 2/3 vezes 2 elevado a meio. Repeti a base 2 e vou somar os expoentes. 2/3 mais meio. Tiro um MMC entre 3 e 2, que dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Somando os numeradores, 4 mais 3, 7. 2 elevado a 7/6. Letra F. Base 3. Expoentes fracionários. Vou somar porque é uma multiplicação. Repete a base, soma os expoentes. Tiro um MMC entre 4 e 2. Dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. 3 vezes 1, 3. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10.
Então, agora eu estou somando os numeradores. 3 mais 10, 13 sobre 4. Então, a resposta final da letra F é 3 elevado a 13 quartos. Então, na multiplicação de potência com bases iguais, basta repetir a base e somar os expoentes. Mas os expoentes são fracionários. Então, se os denominadores forem diferentes, é necessário tirar o MMC. Isso também acontece na divisão de potência com bases iguais. Só que na divisão, em vez de você somar os expoentes, você vai subtrair, tá? Repete a base e subtrai os expoentes. Letra G, base 2. Expoentes fracionários, uma divisão de bases iguais. Repetir a base e subtrair os expoentes. Tira o MMC entre 3 e 2, dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, 4 tira 3 dá 1. 2 elevado a 1 sexto. E a letra H, nós temos base 3, expoentes fracionários, envolvendo uma divisão de bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. Tirei o MMC entre 2 e 4, dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vez o menos 3 dá menos 3. 10 tira 3, 7. E conserva o denominador 4. Então, a resposta da letra H é 3 elevado a 7 quartos, tá? Não é difícil, é só prestar atenção nas regrinhas. Estou torcendo pelo seu sucesso. Beijos e abraços virtuais.